Aleluia. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Fique à vontade, pode se sentar. Fique à vontade. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Tá, a resposta é sim ou não. Vocês estão bem? Tá, alguns não, alguns sim. É normal, tá? Diante do que temos vivido, não é normal estarmos sempre bem, nem normal estarmos sempre mal, né? Porque ao dizermos, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, é imediatamente nesse ato que a gente ganha 3 inimigos. A carne que gosta de fazer as coisas do mal. O diabo que quer nos tirar de Deus. E o mundo que tem uma infinidade de coisas que pode nos satisfazer momentaneamente. Então o fato de estar sempre bem, com todo respeito, é uma fachada, é uma máscara. Eu digo para os meus discípulos, né, Eduardo? Já falei para você várias vezes. Né? Se está tudo bem, cuidado. Está caminhando lado a lado com o diabo. Não é normal a vida de um cristão estar tudo bem, porque o mundo jaz no maligno. E o diabo quer nos tirar da presença de Deus. E a carne quer fazer as coisas ruins. Então não é normal estar bem. É uma fachada. Agora, a gente diz, com Jesus vai tudo bem. Porque Ele na direção, Ele no controle, Ele na liderança, Ele no centro, aí sim, tudo vai bem. E essa nem era a introdução do esboço. Essa nem é a introdução da mensagem. Isso é algo, uma palavra rema para alguém que está ouvindo aqui. Ou na live. Se você tá tudo bem com você, cuidado. É um alerta. É um alerta. Mas tem uma coisa que, nesse ato que a gente fala, né? Aceitei Jesus como Salvador, aceitei Jesus como meu Senhor, eu tomei a decisão. E lá em 2 Coríntios 5, 17, isso nem é a introdução do esboço, tá? Algo Deus está ministrando aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, Paulo fala em 2 Coríntios 5, 17, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Segundo esse versículo, eu posso dizer mais uma coisa para vocês. É quase como um quarto inimigo nosso. Quase. Eu vou falar, porque senão bereresia. Mas é quase um inimigo nosso das nossas vidas, nosso propósito. É o passado. Porque a carne, ela milita contra o espírito para que a gente volte ao passado. Se você ligar a TV hoje, se você ligar os jornais hoje, se você abrir um jornal, ninguém abre jornal, né? Você abre uma página de notícias, você abre um canal de notícias, o que mais se ouve é que voltamos ao normal, pré-pandemia. Não é verdade? O sonho de todo mundo durante a pandemia, a gente está transicionando para um final de pandemia. Quantos casos aí de Covid a gente está vendo hoje em dia? É muito raro. Eu me lembro que no noticiário de 2020, 2021, cada dia tinha uma estatística de quantos infectados, quantos mortos, quantos vacinados. Alguém vê isso hoje em dia nos jornais? Isso mostra que a transição da pandemia mudou. Nós saímos de uma pandemia. Estamos como uma geração numa transição. Como geração. Eu não estou falando de igreja 21 IQ, nem igreja... Eu estou falando de igreja global, né? Igreja Reino de Deus na Terra. Nós estamos em uma transição, saindo da pandemia, e nós estamos em uma transição de gerações no mundo. Há 10 anos atrás, o homem mais rico do mundo era Bill Gates. Hoje, é um jovem dono do Facebook.
Nós estamos em uma transição de gerações. Quando há uma transição de gerações, uma transição de momentos, estamos caminhando em direção a uma nova temporada, uma nova estação, um novo ciclo, como você quiser chamar. Muitos de nós já começamos a sentir algo novo quando retornamos à pandemia, quando voltamos ainda com as máscaras obrigatórias, né? Hoje são facultativas. Nós já começamos a sentir uma transição. E a gente dizia assim, não, está tudo voltando ao normal. Só que não, né? Porque, na verdade, não volta ao normal. Você é o mesmo de antes da pandemia? Tua família, teu convívio familiar, as relações, hábitos, são os mesmos de antes da pandemia? Tem gente que está usando a máscara ao contrário agora para voltar a orelha no lugar por causa da pandemia? Tanta máscara que usou, ficou assim, né? Tudo porque alguma coisa mudou. Então não dá para dizer que nós somos literalmente os mesmos e nós estamos voltando ao normal, porque essa frase, na verdade, ela é falada com ar de saudade, com ar de nostalgia. Mas isso é 100% natural. É o curso da vida. É o curso da vida. Porém, a palavra nos fala, e a palavra, ela mesmo sendo escrita há bem mais de 2000 anos atrás, ela nos fala, como diz Billy Graham, ele falava assim, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Mesmo escrita há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, 4000 anos atrás, ela é mais atual que o jornal de amanhã. E ela nos fala 2 versículos muito interessantes que estão lá em Eclesiastes 7, verso 8. Abra tua Bíblia então em Eclesiastes 7, verso 8. Eu vou estar lendo aqui a versão corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Tem um temperinho ali que eu quero pensar nessas palavras. Eclesiastes 7, 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. A NVT que está aberto aqui comigo está assim, melhor terminar algo é melhor do que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Algo que realmente nós podemos todos concordar. Existem coisas que são literalmente incríveis no começo. Quer um exemplo? Emprego novo. O emprego novo no começo é um vislumbre, é maravilhoso. 15, 30 dias depois, você começa a encher o saco do teu chefe porque não aguenta mais. E depois que termina o emprego, 1, 2, 3, 4, hoje em dia, né, ninguém fica mais de 4 anos no trabalho, né, pastor Thiago? Emprego é tão volátil que tem gente que troca de emprego a cada 3 meses. Porque não aguenta. Porque vai ficando enfadonho o fim e troca. Tem gente que está na 3ª carteira de trabalho. E tanto que troca emprego. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui uma coisa incrível. Que as coisas são melhores no fim. E a gente está olhando para essa pandemia, eu vou falar isso aqui mesmo. Porque nós estamos em transição de fim de pandemia. Nós estamos também em transição como nação, como Brasil. Nós estamos em um ano de transição como Brasil. Outubro está aí, vocês sabem o que eu estou falando. Nós estamos nesse período e é muito natural que a gente fique falando assim, nossa, eu era mais abençoado em 2020. Eu fui mais abençoado no ano de 2015. Como eu queria voltar para lá. Como eu queria... Mas essa palavra é interessante que realmente é incrível. Os tempos que nós vivemos anteriormente são incríveis. Deixa eu trazer para o contexto de igreja, trazer para o contexto nosso aqui, 21 IQ. Muitos dizem assim, eu prefiro o pastor fulano que passou aqui do que o pastor Thiago. É? Porque... alguns até saíram falando assim, não, porque eu saí, porque eu prefiro o pastor fulano do que o pastor Tiago, ou o pastor Paulo, ou o pastor Boaz.
qualquer um que saiu. Porque, eu prefiro... Alguns não falam assim, mas alguns falam assim, ó. Porque na época do corredor de fogo era melhor. Ou seja, você está deixando bem claro que na época do pastor que fazia o corredor de fogo era melhor que é hoje. E às vezes a gente fala isso com um ar de nostalgia, com um ar de saudade, como quem diz assim, quisera eu voltar para aquele tempo. Quisera eu voltar para aquele momento. Como eu fui abençoado durante a pandemia, eu queria voltar para esse momento. Deus me livre, não quero voltar para a pandemia de jeito nenhum. Igreja fechada, culto, campus online, socorro. Não ouvir vocês cantando junto conosco é horrível. Eu não quero voltar para isso. Alguns até podem dizer assim, não, pastor, eu era mais abençoado quando o pastor Paulo estava aqui. Eu vi gente dizendo que saiu da igreja porque não consegue perder a lembrança do pastor Paulo. Eu paro todo domingo nesse púlpito. E eu ainda vejo meu pastor sentado ali. Eu ainda vejo ele ali. Não é fácil. Mas o que eu estou falando nessa noite é uma expressão de alerta. Deus está passando aqui neste verso de Eclesiastes uma expressão de alerta. Que o que virá daqui para frente é ainda melhor. Ele está trazendo uma nova esperança e ao mesmo tempo um alerta. Que alerta, pastor Tiago? Que é melhor investir suas energias. E melhor, deixa eu refazer a frase, melhor do que investir as suas energias na nostalgia do passado, é investir as suas energias em fazer com que o fim seja algo mais abençoado do que o início. A palavra e Deus, consequentemente Deus, porque Deus escreveu a palavra. Ele nos criou e Ele escreveu a palavra sempre nos apontando para olhar adiante. Se não fosse assim, para começo de conversa, nossos olhos não seriam na frente do rosto, seriam atrás. Deus nos criou para olhar para frente. Deus nos criou para olhar em direção ao futuro, não para trás. Tem um ditado que fala assim, né? Quem gosta de andar para trás é caranguejo. Sabe por que caranguejo anda para trás? Porque é uma defesa. Ele anda para trás para se defender. E Deus não nos fez com espírito de caranguejo. Deus não nos fez com alguém que vive na defensiva. Sabe por quê? Porque você tem dentro de você um Deus que venceu o mundo. Ele já venceu o mundo, então não precisa ficar na defensiva. Nossa tendência emocional, nossa tendência da carne é olhar para trás, é olhar para o passado. E na consequência desse versículo, na sequência do versículo aqui de Eclesiastes 7:8, ele fala: melhor é o paciente de espírito. O que é o paciente de espírito? É aquele que encontra o seu ritmo, aquele que tem de paciência e de dizer a Deus que ele é agradecido por tudo que passou, mas ele quer mais. Antes de ler o outro versículo, eu já vou dar o tema da mensagem. O tema da mensagem é: solte o passado e viva o novo. Solte o passado e viva o novo. E aí, do versículo 8 de Eclesiastes 7, a gente vai para o 10 agora. Eclesiastes 7:10. Diz assim, ó. Põe meu cronômetro aqui. Nunca diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. O versículo diz: nunca digas: os dias passados foram melhores que esses? Porque não provém da sabedoria. E a gente vê lá em Efésios,
Paulo dizendo que toda sabedoria provém de Deus. Então, se Deus está dizendo assim, no versículo aqui, Salomão, que escreveu Eclesiastes, disse, não provém da sabedoria, essa pergunta, automaticamente diz, não provém de Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria. Ou seja, é importante ser grato. É importante ser grato. E não é sábio ficar preso na nostalgia. E aqui, a partir daqui, eu vou usar alguns personagens bíblicos que Deus literalmente pegou ele pelo ombro e deu um chacoalhão para eles soltarem do passado e viverem o novo. Abra comigo Josué 1, verso 1. Pode pôr NVI. Josué 1, verso 1. Olha como começa o versículo. Está aí na tela já? Tá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E como é que Deus começa falando com Josué? Assim, ó. Meu servo Moisés está morto. Por que eu começo a olhar essa frase aqui, antes de continuar o resto do versículo, eu começo a olhar para essa frase no verso 2 e digo assim, por que Deus inicia a frase com Josué dizendo assim, Moisés está morto? Josué precisava de um chacoalhão, uma sacudida de Deus. Porque ele estava com dificuldade de entender que a temporada de Moisés havia acabado. Ele estava com dificuldade de ter noção de que agora não era mais ele dependendo da voz de Moisés. Agora era ele e Deus adiante. Agora Deus não fala mais diretamente com Moisés. E Moisés transfere a palavra ao povo. Agora era Deus falando a Josué. Mas Josué ainda não tinha entendido que não tinha mais Moisés para intermediar. Então Deus solta essa primeira frase. Meu servo Moisés está morto. Para tirar Josué de uma inércia em que ele precisava superar a morte de Moisés para poder enxergar a sua missão que ele tinha, a missão que ele tinha. Deus estava pedindo para que Josué superasse seu apego ao passado, seu apego à temporada de Josué, de Moisés. E é interessante notar, isso não está no esboço, mas olha só. O povo de Israel, durante os 40 anos de deserto, eles viram milagres acontecendo. De noite, no frio do deserto de menos 10 graus, porque a areia não acumula calor, tinha uma coluna de fogo para aquecê-los. 3 milhões de pessoas rodeadas por essa coluna de fogo que estava no centro do acampamento. E os aquecia. De dia, com um calor de 50 graus na testa, tinha uma sombra da coluna de nuvem. Depois, se eles tinham fome, a cada 6 dias tinha maná, e no 6º dia tinha maná para o 6º e para o 7º dia. Se eles queriam outras coisas, como por exemplo carne, Deus enviou codornizes. Codornizes é o coletivo de codorna. Aves. Pessoa franguinho no churrasco. Então, tinha no deserto. Se tinha sede, Deus purificou as águas da cidade do oásis chamado Mara. Depois Deus criou a água da rocha. E olha o tamanho dos milagres. Olha as coisas que aconteceram. Durante 40 anos, uma geração que nasceu naquele período e cresceu, 40 anos, né, gente? Crianças que vieram adultas. As suas roupas cresciam junto com as crianças. Os sapatos não se desgastaram, e nem dos adultos. Porém, é o primeiro passo em que eles dão na terra prometida, depois do Jordão, que acontece? Os milagres cessam. Os milagres cessam. Porque agora não era mais tempo de maná. Agora era tempo de plantar e colher. Era a terra prometida. Agora não era mais tempo de Deus enviar cordonizes. Agora era tempo de conquistar a terra.
plantar, colher, produzir gado. Agora era tempo de viver outros tipos de milagres. Mas mesmo assim era tempo de viver na dependência de Deus. Porque Deus dizia assim para eles: vocês vão plantar por 6 anos. E no 7º vocês descansam a terra. Mas sabe o que eles fizeram? Eles viram a dependência de Deus. Ficaram com medo que Deus não prosperasse como no deserto. E eles não descansaram a terra a cada 7 anos. O povo de Israel ficou em Israel desde Josué 490 anos. Os bons de matemática me acompanham. 490 divididos por 7. A cada 7 anos eu tenho um ano de 70. 490 divididos por 7, 70. A cada 7 anos, um ano de descanso. Mas eles não descansaram nesse 7º ano da terra durante esses 490. 70 anos sem descansar a terra. Sabe quantos anos eles ficaram no exílio na Babilônia? 70. O exílio da Babilônia foi para eles uma atenção, um alerta. Alô? Mandei descansar a terra a cada 7 anos. Vocês não fizeram isso por 70 anos. Então agora vocês vão sofrer 70 anos de exílio na Babilônia. Eles não soltaram do passado a ponto de expectar que Deus pudesse dar provisão para eles nesse ato, nesse período. A ponto de que depois disso veio para eles uma perseguição e uma colonização. E daí começa a história de Daniel, todo mundo conhece. Mas olha que interessante, antes de entrar na Terra Prometida, se Deus não dá esse chacoalhão no povo, por meio de Josué, e ele não superasse esse passado, a grandeza de Deus não ia florescer nele. Deus estava pedindo justamente isso. Josué, supera o teu apego ao passado. Supera esse apego a Moisés. Para que a grandeza de Deus floresça. E de certa forma eu entendo esse conflito no coração de Josué. Porque nós também, todos nós entendemos. Temos a tendência de ficar confortáveis da forma como as coisas são. O familiar me faz sentir seguro. Mas eu entendo que Deus está colocando em nós hoje um senso de urgência. Porque temos tantos testemunhos que mostram que somos abençoados e daquilo que Deus fez. E começa um desafio. Que desafio é esse? Temos tantos testemunhos que nos sentimos familiarizados com o que Deus os abençoou. Olha só, usando o povo de Israel. O povo de Israel estava tão familiarizado com esses testemunhos de que Deus abriu o mar, que Deus deu maná, e que abriu a rocha e fez água, e que purificou as águas amargas, e que enviou codornizes, e que enviou isso e aquilo. Então, tantos testemunhos. Só que quando eles entraram na Terra Prometida, viram tantos testemunhos que quando entraram na Terra Prometida, não deram passos de fé. E o resultado? O exílio. Às vezes estamos tão presos aos nossos testemunhos do passado que não damos mais passos de fé, porque temos medo de perder o que nós temos. No deserto, o povo deu tantos passos de fé, acreditou no maná, acreditou nas codornizes, na água e tudo mais, que eles, por quê? Porque não tinham nada a perder. Porque o deserto era um lugar de passagem. Mas na Terra Prometida, eles deixaram de dar passos de fé, como esse que eu citei. Deixaram de descansar a terra a cada 7 anos. Por medo de perder a terra. E aqui tem um entendimento que Deus está nos trazendo, que os teus maiores rompimentos virão quando você abrir mão dos seus sistemas de apoio.
Vou dizer de novo. Os teus maiores rompimentos virão quando você abrir mão dos seus sistemas de apoio. Martin Luther King Jr. tem uma frase que diz assim: fé é dar o primeiro passo sem ver o degrau. E antes de colocar o pé no degrau, o degrau vai estar lá. Você vai encontrar a realidade de Deus quando você abrir mão dos seus sistemas de apoio. Agora eu quero falar de outro personagem, Isaías. Isaías, lá no capítulo 6, verso de número 1. Ali, a primeira frase que Isaías coloca nesse versículo não é à toa. Em Isaías 6, verso 1, Isaías começa o capítulo dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu já termino de ver o resto do versículo. Vamos entender um pouco quem foi o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que reinou em Judá por 52 anos. Ele levou a nação à prosperidade e às bênçãos. Durante os seus 52 anos de reinado, ele levou a nação à prosperidade, ele destruiu os altares dos deuses pagãos. Ele convocou toda a congregação do povo de Judá para se unirem de volta a Deus. Mas chega um momento e o rei morre. Chega um momento e o rei morre. E a morte do rei traz uma incerteza nacional. A morte do rei traz uma incerteza em toda a nação. Porque eles olhavam para o rei e diziam: o rei foi enviado por Deus para nos trazer bênção, prosperidade, trazer felicidade. Quando a gente fala de prosperidade, não é só o bolso cheio, tá? Quando a gente fala de prosperidade, não é só bolso cheio. Tem muita igreja na internet aí, não desliga quem está assistindo, que pensa que prosperidade é ter um bom emprego, bom carro e boa casa. Prosperidade é ter uma vida feliz, com um propósito, em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. E esse era um povo que estava caminhando debaixo do governo do rei Uzias, Uzias sendo usado como homem de Deus, mas nenhum homem de Deus é eterno, só Jesus. Então o rei morre, e aquele país fica numa comoção nacional. Vamos dar um exemplo aqui. Quem nasceu em 85 para frente? Vamos ver aqui. Beleza. Tá. Alguns, nessa faixa de idade, não viram a comoção nacional que foi a morte de um presidente. Nós, né? Tancredo Neves, recém-eleito presidente, alguns dias depois, veste o paletó de madeira. Né? Vai pro caixão. Nem chegou a tomar posse. Tudo bem, tem um contexto histórico e espiritual nisso, né? Ele fala: nem Deus impede de subir a rampa. Pois subiu a rampa no caixão. Empurrado. Enfim, isso não entra ao caso. Mas foi um período de comoção nacional, porque ele era o presidente da nação. E dali entrou o seu vice. Vice-eleito. E aí todo mundo já conhece. Quem tem memória de 94? Eu tenho. 1º de maio de 94, um homem que representava o Brasil fora do país, tricampeão de Fórmula 1, morre num acidente. Ayrton Senna. Eu estou para te dizer que eu nunca vi, até hoje, um velório e um cortejo fúnebre com tanta gente atrás de um caminhão de bombeiros como o desse homem. Mas foi um momento de comoção nacional. Foi um momento em que o país literalmente parou. Eu lembro de uma história que eu vi na internet quando contam disso, de um repórter numa TV na TV aí que a gente conhece, começa com G. E ele foi escalado do plantão para dizer que Ayrton Senna tinha morrido. E como era um momento de luto, ele estava com uma camiseta laranja. Ele não ia entrar no plantão de camiseta laranja.
Então ele procurou no armário dele, na emissora, se ele tinha uma camiseta preta. E ele achou uma camiseta preta. E tinha um capacete amarelo aqui. Era a única que tinha. E ele teve que entrar no plantão com esse símbolo. A tal ponto da comoção nacional que isso moveu o país. E depois veio a Copa do Mundo em 94, tinha até faixa C, né? O tetra é para você. Mas o que eu quero dizer assim, estou tentando contextualizar. O que foi a comoção nacional no momento em que Isaías fala esta frase, no ano que morreu o rei Uzias. Mas veja que interessante a continuação desse versículo. Ele coloca essa frase sobre o rei Uzias não à toa. Porque na lacuna deixada pelo rei Uzias, abriu-se uma janela de oportunidade. Abriu-se um kairos. Que é a continuação do versículo. Eu vi também ao Senhor. Muitas vezes, essa frase está aqui e não está por estar. Muitas vezes, existem coisas do passado que nos impedem de ter um encontro sobrenatural com Deus. Se Uzias não percebesse o vácuo deixado pela morte de Uzias, Isaías não percebesse o vácuo deixado por Uzias, ele não teria este encontro sobrenatural com Deus. E depois leia na sua casa o capítulo todo, o começo do capítulo, os 10 primeiros versículos, em que a partir deste encontro sobrenatural que Isaías tem, ele começa a se ver de uma outra forma. Muitas vezes Deus traz homens de Deus na sua vida e são muito usados por Deus. Mas sem perceber, nós tiramos os olhos de Deus. Colocamos os olhos nos homens que Deus enviou. Vou dizer de novo. Deus envia pessoas, homens e mulheres de Deus para a sua vida. Mas chega um ponto que você tira o olho de Deus e só foca nos homens de Deus. Quando o rei Uzias sai de cena, quando existe uma transição, é quando Isaías consegue ver ao Senhor, ter um encontro com Deus. E a pergunta nessa noite é: estamos conseguindo ver o Senhor nas novas temporadas? Estamos conseguindo ver o Senhor nas novas temporadas? E eu sei, é difícil ver o Senhor quando estamos presos na nostalgia. Quantas coisas, essa é a pergunta, quantas coisas eu não estou permitindo que Deus tire de cena, que estão impedindo o agir de Deus? Deus quer se revelar a você, a nós, de uma maneira que nós nunca vimos antes. Tem mistérios do reino que Ele quer se revelar. A tal ponto que nesse momento que Isaías vê o Senhor, ele começa a se ver de outra maneira, de tal ponto que ele diz lá nos versículos para frente: ai de mim. Ai de mim. Deixa eu usar mais um personagem bíblico aqui. O profeta Samuel. À medida que nós fazemos transições, é inevitável que vamos sentir uma tristeza pela perda de algo ou alguém muito importante para nós. Mas se nós não nos cuidarmos, podemos ficar presos no estado perpétuo de luto ou arrependimento. Seja coisas boas ou decisões erradas do passado. Às vezes nós nos prendemos em decisões erradas do passado que estão impedindo o cuidado de Deus para nós. E aí a gente entra no estado de luto ou de arrependimento por algo errado que nós fizemos. E aí nesse estado ficamos neutralizados.
como Samuel. E essa neutralidade de Samuel, por ter decidido ungir o rei Saul, a gente vai ler o versículo já, impedia Samuel de reconhecer o próximo rei depois de Saul. Abra comigo 1 de Samuel 16, verso 1. Primeiro livro de Samuel, 16, verso 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó? Põe para mim a NVI. Isso. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Se Deus chega, desculpa o termo, na voadora com Samuel aqui, dizendo até quando você vai ficar triste porque você ungiu o rei errado? É porque Samuel estava com o coração despedaçado, dizendo: fiz besteira, ungi o cara errado. E de fato, Saul era o cara. Mas ele não podia ficar no quartinho escuro, chorando no travesseiro, dizendo: eu ungi o cara errado, eu ungi o cara errado, eu ungi o cara errado, não pode, não pode. E de fato, Saul era o cara errado. Se você for ver como Saul foi escolhido rei, no ajuntamento do povo, todo mundo franzino, baixinho, de 1,70 m, ele tinha 2 metros. Ele tinha porte de rei, postura de rei, grande. O povo olhou para essa aparência exterior e disse: esse cara deve ser o rei. Ah, não, mas a gente não... Como é que a gente vai saber quem é esse cara? O texto diz assim, que eles fizeram sortes. Sorteio mesmo. Tribo número 12, tribo tal. Do clã número X, da família de fulano. Eu tenho 10 filhos, então é de 1 a 10. 10, Saul. E a gente sabe, começa a ver que realmente, apesar de Saul ser o cara errado pelo que ele se tornou depois, o começo do reinado de Saul está lá em 1 Samuel 10. Foi um negócio lindo. Porque ele estava procurando os jumentos do pai, e no meio desse trecho todo ele encontra com Samuel. E Deus diz para Samuel: unge esse cara aí. E profetiza. E ele profetiza e diz várias coisas, e no caminho, enquanto ele procurava os jumentos do pai, ele encontra uma companhia de profetas, ele como rei, ele profetiza junto com os profetas. Ele tem um início de reinado bonito, mas o governo corrompe. O governo corrompe, quando o governo corrompe, ele vira e Samuel pensa assim: puxa, eu fui na onda do povo, eu ungi o cara errado. E agora que ele está com o governo, ele simplesmente se corrompeu, ele se perdeu e a culpa é minha, porque eu ungi o cara errado. Só que Deus fala o seguinte versículo para ele, continuação do versículo. O Senhor diz, eu o rejeitei como rei. Não era culpa de Samuel. Simplesmente era Saul que foi rejeitado por Deus. E qual é a ordem seguinte que Deus dá para Samuel? Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Se ele não dá esse chacoalhão em Samuel, olha aqui, Samuel, a culpa não é sua, você não ungiu o cara errado. Eu o rejeitei. Agora, tome vergonha na cara, enche teu chifre e faz o teu serviço. Pega teu óleo, pega teu azeite. Vai ungir o cara que eu escolhi. Enquanto que o povo simplesmente escolheu o rei pelo seu porte físico, sua estrutura humana, pelos olhos humanos,
Deus estava escolhendo um rei segundo o coração de Deus. E se ele não dá essa sacudida em Samuel, Samuel não ia ungir o cara que Deus escolheu. Samuel tinha parado de avançar por causa da decepção de suas decisões erradas. E se ele não saísse nesse estado, ele não encontraria Davi. Tem tantas vezes que nós não abraçamos o novo de Deus porque ficamos pensando nas decisões erradas do passado e daí estamos nós sem visão para o futuro. Muitas vezes, muitas perdas que temos, tem muitas perdas que estamos chorando por pisar na bola. E algumas de vocês estão chorando por pensar que é uma perda, seja um relacionamento, seja um emprego, seja um amigo próximo, e que na verdade é um livramento. Tem certas pessoas que saíram da sua vida que você pode estar até hoje pensando, nossa, eu perdi um amigo, eu perdi fulano, eu perdi ciclano, eu perdi... Nossa, como eu me distanciei do meu irmão, tio, primo, cunhado, sobrinho. Enfim, ai, eu perdi minha família. Mas Deus está falando, eu rejeitei. Eu rejeitei para que você pudesse encontrar o seu Davi. Deus sabe o que é melhor para nós. Mas às vezes estamos sendo atraídos pelos Saúls da vida. E estamos perdendo o contato com os Davis da vida, que são segundo o coração de Deus. E por fim, eu quero trazer um último personagem. Jesus. Mas espera, pastor. Coisas do passado Jesus necessitava superar quando estava na cruz. Lembrando, Jesus na cruz, ele era um ser humano. 100% ser humano. Jesus, quando estava na cruz, ele estava ali como homem, não como Deus. E ele precisava superar a traição de Judas. Quantas vezes você já foi traído? Por alguém, por um amigo? Alguém que você confiava e ele passou a perna? Quantas vezes? Jesus teve um Judas, teve um traidor. E se Jesus, que era Jesus, teve um traidor, nós não somos mais santos que ele, a ponto de não termos. Ah, mas, pastor, eu entendo hoje, eu sei, o Judas traiu Jesus pelo propósito de levar Jesus para a cruz. Sim, era plano de Deus. Era propósito de Deus. Mas o seu coração tinha que superar isso, porque ele precisava ir para a cruz sem pecado. Porque se ele fosse para a cruz com pecado, ele não remediaria os nossos. Só Jesus. E quando ele supera aquela traição de Judas na cruz, ele olha pela cruz e diz assim, olha para João, discípulo amado. Se ele não supera a traição de Judas, ele não ia enxergar João. Onde está isso? Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim. O apóstolo Paulo nos ensina. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos essas coisas para alcançar. Estamos avançando para estas coisas que estão adiante. As coisas que estão adiante são as coisas que está por vir, aquilo que está por vir. E isso que está por vir pode parecer diferente do que você pensava que viria.
Mas à medida que nós superamos a nostalgia doentia, que nos prende no passado, você se posiciona para um grande futuro para você, para os outros. É como estamos vendo nessa saída da pandemia, em que algumas coisas são como antes, mas não exatamente como antes. E aqui cabe uma pergunta. Aqui cabe uma pergunta que nós precisamos fazer para Deus. Deus, o que seria o novo para mim? É uma pergunta que cabe nós fazermos para Deus. O que seria o novo para mim? Ele não vai ter cara de antigamente. O novo não tem aparência de antigamente. Todo mundo fala assim, né? O novo, nós estamos voltando ao novo normal. O novo normal não tem cara de antigamente. Nem de longe. Mas então, o que seria o novo para mim? O que seria o novo para nós? Se ele não vai ter cara de antigamente, o que nós temos que pensar como antes? Mas não doentia, não forma doentia, a essência. Sempre a essência. Sempre a essência. Eu quero preservar a essência. A essência da tua presença. Da presença de Deus. A essência dos princípios do reino. A essência das verdades imutáveis da palavra. E a essência não tem a ver com a aparência do passado, mas sim com o novo. E com isso nós vamos prosperar, não importa o que aconteça. E o prosperar de novo aparece, né? Não estamos falando somente de ganho financeiro, mas que a tua alma venha prosperar, a tua paz, a tua alegria, o teu senso de missão, o teu sentido da vida, tudo isso com um gás novo. Tudo isso com um gás novo. E o último versículo que eu quero abrir com vocês, Filipenses 4:11. Filipenses 4, verso 11. Eu amo esse versículo. Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o verso 3 todo mundo conhece. Tudo posso naquele que fortalece. À medida, cada vez mais acreditamos nisso, seremos como Josué. E assim vamos começar a ver as coisas com o futuro. Deixa eu orar para você.